Vamos dar continuidade à segunda parte da aula 7. Estamos falando sobre a riquíssima contribuição que o indígena trouxe para a cultura brasileira e você pôde acompanhar comigo, o início antes do nosso intervalo, como que foi a relação estabelecida entre os portugueses que chegam aqui na condição de colonizadores e pautados por um modo de pensar, por uma ideologia de dominação, né? Então, eu quero, nesse segundo momento da aula 7, explicar para você como que se entende o modo de ser, a interpretação dessas ideias predominantes na cabeça dos portugueses, né? E a palavra-chave é ideologia. Então, o que é a ideologia dentro desse processo de colonização do indígena e depois do negro, né, por parte dos portugueses? A palavra ideologia vem de duas palavras, ideos, que significa ideia, logia, que significa estudo. Então, uma ideologia é o estudo, é um conjunto, é uma reunião de ideias que eu tenho sobre uma determinada realidade. Você se lembra quando nós explicamos em aulas anteriores a palavra preconceito? Lembra? Né? Conceito prévio. Uma ideologia é a somatória de vários preconceitos. Por quê? É um modo de eu ver o mundo a partir de experiências que necessariamente eu não conheço. Então, a ideologia muitas vezes pode ser um conjunto de preconceitos que eu utilizo para impor um determinado ponto de vista, ou alguns teóricos traduzem a ideologia como um conjunto de ideias que eu tenho para explicar uma determinada realidade, né? O conceito que nós vamos usar de ideologia não é o de explicar uma realidade, né? Mas o conceito que nós vamos utilizar de ideologia é a imposição que eu tenho para colocar os meus princípios diante daquela realidade. Então, é o conceito de ideologia na primeira acepção do termo. Quando os portugueses chegam em terras brasileiras, eles já vêm com uma ideologia, um conjunto de ideias e de valores, de que eles são os descobridores. Isso é muito próprio dos países que têm aí uma cultura, uma economia vinculada às artes marítimas, como Portugal, como Espanha, que são países peninsulares, né, que têm contato direto com o mar. Eles tinham esse espírito desbravador, né, esse espírito de conquistadores, de descobridores. Quando eles chegam em terras brasileiras, não tendo ideia do que eles tinham ainda encontrado, a maneira que eles tinham de se impor e de se sentirem mais confiantes e mais seguros era o de se colocar na condição privilegiada de pessoas especiais, de pessoas dominadoras, de pessoas desbravadoras, né? A ideia de coragem, a ideia de força, a ideia de conquista é muito forte neles, até para uma maneira, né, deles estarem num mundo completamente diferente, num universo completamente diferente e fortalecerem uns aos outros. Então, essa ideologia da conquista, da dominação, que é próprio do português, era reforçada por duas grandes instituições que acompanhavam essa mentalidade. Em primeiro lugar, a coroa portuguesa, né? Os colonizadores que aqui chegaram representavam uma instituição que era o rei de Portugal. Então, eles estavam aqui não para fazer a vontade que eles queriam. Talvez os próprios atores, né, os colonizadores em si, pensassem diferente, mas eles estavam com uma missão, que era descobrir e se apropriar de novas terras, né? Então, a coroa portuguesa já tinha indicado nomes e pessoas que foram preparados para essa missão. Eles vinham com a missão de colonizar, com a postura, com o status e com a identidade de gente que vai impor o seu ponto de vista. Então, do ponto de vista ideológico, né, a coroa portuguesa ou o poder político português é a grande base dessa ideologia. Por outro lado, o rei de Portugal, né, tinha dentro das suas características políticas
uma relação muito íntima, né? A própria história de Portugal é uma história relacionada com a Igreja Católica, né? Portugal é, por natureza, por essência, desde a sua origem, um país católico. Então, quando a esquadra ou as esquadras portuguesas chegam em terras brasileiras, você tem uma segunda grande instituição extremamente poderosa, que é a Igreja Católica, né? E o período de colonização política, o período de colonização econômica, o período de colonização cultural é também um período de colonização religiosa. Ou seja, no coração e na mente dos colonizadores vinha também a ideologia do cristianismo, né, o modo de pensar do cristianismo, que se considera uma religião de pessoas escolhidas por Deus para terem o mérito de serem chamadas cristãos, né? Dentro da Igreja Católica daquela época, é importante frisar, né, a religião, a melhor religião, a correta religião era a católica. Quando esses colonizadores chegam na condição de católicos, eles traziam também os padres, os representantes da igreja, que iam disseminar essa religiosidade. Então, como eu falei no momento anterior da nossa conversa, muitas vezes os jesuítas usavam dessa convicção de serem entendidos como superiores e impuseram a sua maneira própria de entender o mundo por meio da religiosidade, né? É importante a gente analisar, né, essa questão da ideologia, tanto do ponto de vista da religião, né, quanto do ponto de vista da política. Essas duas bases vão dar a sustentação que vai fundamentar o modo de pensar do português quando chega em terras brasileiras. Eu falo português, mas na verdade é o primeiro contato dos europeus em terras brasileiras. Isso vai ocorrer também na colonização espanhola por toda a América do Sul, né? Também essa visão de dominação, essa visão de somos especiais, né? E os povos que são encontrados aqui eram vistos como uma cultura ou uma civilização de menor qualidade, de menor valor, né? Então, a história, muitas vezes, conta duas narrativas. A história dos vencedores, né, dos dominados, né, a história dos que ganham, mas também a história dos que perdem. Você tem a figura do dominador, do vencedor, do conquistador e do derrotado e do dominado, né? Normalmente, nós estudamos a história dos dominadores e não dos dominados, né? Como eu havia comentado anteriormente, resgatando isso, né, para lidar com essas tribos, os jesuítas, o que eles vão fazer? Eles vão se apropriar da cultura tupi e vão estudá-la, vão se aprofundar para poder se comunicar com eles, né? Nós podemos registrar e verificar que muitas vezes esse contato foi muitas vezes interessante, foi muitas vezes benéfico, muitas vezes trouxe uma união, uma identificação do clero com os indígenas. Mas eu lembro você que eles também, por parte do Papa, tinham a missão de impor a doutrina católica. E é nesse propósito que muitos índios são batizados. Você pode me perguntar, professor, será que eles queriam ser batizados? E a resposta que eu digo é, não sei. E mais ainda, provavelmente não, porque eles estavam satisfeitos com as suas religiões. Não foram eles que procuraram a ideologia do cristianismo, é algo que foi imposto. Então, nessa perspectiva, nessa análise, é importante que nós analisemos aí como que uma ideologia, né, política e religiosa vai determinar aí o modo de ser, o modo de agir de um povo, né, de uma civilização e de uma cultura. Comparativamente, se você analisar nas aulas anteriores, essa forma de imposição ocorreu também com os negros, né? Novamente, quando eles chegam, né, uma vez que os indígenas não conseguiram se adaptar ao sistema escravocrata, muitos deles morriam, inclusive contaminados por viroses, né, por vírus e bactérias que o português traz, né? Muitos disseminavam e tinham uma promiscuidade com os indígenas e levavam muitos à morte.
Além disso, eles eram, dentro desse processo de dominação, extremamente apedrejados como uma forma de punição. Então, muitos morriam. E é aí que fez com que os portugueses começassem a pensar uma maneira mais prática e rentável de se dominar o processo de produção. E é aí que surge o sistema escravocrata, né? É curioso porque dentro dessa perspectiva, o negro vem para substituir o próprio indígena, né? A ideologia continua e você muda os autores. Então, eu tenho muita curiosidade, eu faço um exercício de imaginação e quero convidar você para isso também, né? Como seria a relação e o que os indígenas diziam para os escravos e o que eles tinham também para falar para os indígenas a respeito do português, né? Se você fosse um índio ou se você fosse um escravo, você teria uma das visões boas? Eu penso que não, né? Muitas vezes nós temos aí relatos de uma dominação, e não só aqui no Brasil, né? Imagine outros povos dominando, invadindo terras alheias e impondo um modo de vida, um modo de se pensar e de viver, né? Não seria nada interessante, não é verdade? O que é importante nós pensarmos dentro dessa perspectiva? Que a ideologia vai caracterizar um modo de pensar, um modo de dominar imposto por alguém, né? É diferente do conceito filosofia, né? Quando alguém diz, eu tenho uma filosofia de vida. A filosofia é diferente da ideologia. Sabe por quê? Deixa eu aproveitar esse momento final para começar a explicar a você isso. Filosofia é o princípio de valores pelos quais eu me pauto. É o princípio de valores pelos quais eu busco uma determinada maneira de entender e de me relacionar com as pessoas. Então, cada um tem a sua filosofia de vida, os seus princípios. Quando nós falamos em ideologia, né, seja política, seja religiosa, seja cultural, a ideologia é, como eu falei, uma maneira de você impor o seu ponto de vista. Você se recorda no início dessa segunda parte da aula, quando nós definimos ideologia, né? Duas definições. A primeira, ideologia é conjunto de valores pelos quais eu imponho o meu ponto de vista. E o segundo, que foi o que nós seguimos durante toda essa exposição. A segunda interpretação é o da ideologia a partir do momento em que ela explica um modo de se ver a vida, né? Esse modo de se ver a vida da ideologia também é chamado filosofia de vida, né? Os indígenas tinham aí a sua filosofia de vida, uma vez que eles não impunham nada a ninguém. Os negros tinham a sua filosofia de vida, uma vez que eles não impunham o seu modo a ninguém. Quando os brancos chegam e impõem o seu modo, né, essa filosofia é substituída pela ideologia. Então, é interessante porque não só no módulo que nós estamos estudando, mas você pode ver durante toda a história da humanidade vários exemplos de ideologias, né, não só políticas. Quer alguns exemplos? Comunismo é uma ideologia, socialismo é uma ideologia, o capitalismo, que esteve vinculado, né, o mercantilismo durante a colonização, é também uma ideologia. O stalinismo, né, também é uma ideologia. É até interessante, capitalismo, comunismo, né, islamismo, cristianismo, judaísmo. O termo ismo significa corrente, significa tendência. Então eu posso ter ideologias no campo da política, eu posso ter a ideologia do ponto de vista religioso. Você já ouviu falar em fanatismo religioso? O fanatismo é uma forma de ideologia, ou seja, a pessoa está tão fã, daí fanatismo, tão identificada com aqueles princípios que ela quer impor a sua religião a todo mundo. Você conhece gente assim? Gente que quer que você se converta para a igreja A, para a igreja B ou para a igreja C, porque senão está errado e você vai queimar no fogo do inferno, né? Eu tenho exemplos, por exemplo,
por ilustração, exemplos por ilustração, do fanatismo religioso de pessoas até que matam em nome das suas convicções. Não é? E não é da igreja X, Y ou Z. Eu posso ter o fanático religioso, por exemplo, dentro da minha própria igreja, do próprio grupo que eu pertenço. Então, não é que aquela igreja ou aquela doutrina seja o do fanatismo, porque não é a doutrina que torna as pessoas fanáticas, seguidoras de uma ideologia religiosa. É a própria pessoa que, com problemas, questionamentos pessoais, vai gerar aí um desequilíbrio no seu modo de ser. Geralmente eu falo em aulas, em palestras, que o fanatismo religioso, fruto de uma ideologia religiosa, é o desequilíbrio psicológico de uma pessoa. Não é? Desconfie daquela pessoa que durante o trabalho, durante o relacionamento, só fala daquele assunto, né? Só fala daquele ensinamento. Né? Ela tenta encaixar o mundo todo, as pessoas, as circunstâncias, dentro do seu modo de ver, de agir e de viver. Né? Esse fanatismo religioso, muitas vezes, se não houver um acompanhamento de profissionais da área, esse fanatismo vai levar a pessoa a se comportar de uma maneira impulsiva. Você pode perceber que o fanático, ele nem sempre para pensar, ele é um grande repetidor de um determinado ensinamento. Né? Você se lembra aqui no Brasil, não vamos fora não, daquele rapaz no Rio de Janeiro que entrou numa escola, né, seguidor de uma doutrina monoteísta e começou a metralhar e matar todo mundo, né, depois cometeu o suicídio. É um exemplo de fanatismo religioso. Né? É um problema que hoje extrapola a própria religião. Né? Há vários psicólogos, sociólogos estudando esse tipo de manifestação, de como que uma pessoa aparentemente normal, tranquila e calma começa a manifestar um tipo de violência, né, sem explicação nenhuma. Né? Falamos já em várias vezes que a internet é um instrumento extremamente útil, um canal extremamente valioso, mas que muitas vezes pode trazer conteúdos que para uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem preparo, esses conteúdos podem se transformar em alimento, ideias para um comportamento aí compulsivo. Então, a religião, em momento algum, caro aluno, cada aluna, ela manifesta o seu caráter ideológico impositivo. Né? Pelo contrário, a religião é uma coisa muito boa. O que seria da humanidade sem as grandes religiões, né? Formando homens, mulheres, famílias? O problema está na postura da pessoa que utiliza da religiosidade para impor aí o seu ponto de vista. Então falamos da religiosidade e nessa parte final da aula eu quero falar também da ideologia em outras áreas, né? A ideologia política, por exemplo, né? Que permeou toda a história da cultura brasileira. Né? Hoje não se utiliza mais as expressões de esquerda ou de direita, mas durante muito tempo, se você era da esquerda, você era visto como um inimigo, por ser de um determinado partido. Se você era da direita, você era visto como uma pessoa mais conservadora, até reacionária, e você tem na história do Brasil e da humanidade ideologias políticas que dizimaram milhões de pessoas. Né? O que dizer, por exemplo, do nazismo, uma ideologia política extremamente preconceituosa, conservadora. O próprio comunismo, né, levou à morte milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? O socialismo também, você tem como ideologia política alguns países que impuseram o socialismo e sanções à própria população desse país. O capitalismo, que muitas vezes alguns críticos colocam como gerador de grande sofrimento, né? As pessoas tendo que sobreviver com um salário muitas vezes insignificante e que não traduz os esforços e os méritos da pessoa. Né? Então, é muito interessante porque, do ponto de vista acadêmico, que a ideologia política influencia também na cultura, no modo de ser de um povo. Né? Foi nessa ideologia que os portugueses
vieram para terras brasileiras, com essa convicção de que eles eram superiores, de que eles eram melhores do que os indígenas que eles encontraram aqui, né? Nessa análise, começando a fechar a nossa conversa, eu posso falar também numa ideologia cultural. É verdade. O que é uma ideologia cultural? Significa eu impor o meu ponto de vista em relação ao seu modo de pensar. Você se recorda daquela aula, depois dá uma olhadinha, pode assistir-la novamente, em que nós falamos de cultura popular e cultura de massa, né? Eu posso ter a ideologia nesse campo também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta, um exemplo, de manifestações como o funk ou o samba, e eu passo a dizer que todo funkeiro é bandido, né? Eu não posso generalizar, porque eu tenho dentro de um grupo do funk muitas pessoas, eu não sei se 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milhão, que gostam do gênero musical, mas que não são necessariamente pessoas de má índole. Como eu tenho pessoas também no samba que adoram o samba e nem por isso são pessoas menos honestas, né? Por outro lado, eu vou encontrar uma ideologia cultural dizendo que a cultura de massa não presta, né? Muita gente que fala assim de uma maneira equivocada, e acredito que não é o seu ponto de vista, não, a internet não presta, não tem nada que preste. Claro que tem, né? Cabe à pessoa, cabe a você como universitário, saber separar aí o joio do trigo, né? Tem muita pornografia, tem muita besteira, tem muito lixo virtual, sim, mas no meu entendimento isso equivale aí talvez a 1/4 de tudo que é produzido no mundo, né? 3/4, se você souber procurar, se você tiver, como nós dizemos aqui no Uniítalo, critério, né, bom gosto, serenidade, você é capaz de identificar coisas aí extremamente boas, coisas aí extremamente benéficas para o seu crescimento, tá? Posso lhe dar uma mensagem final? Procure assistir a essa aula, procure rever o material, nós passamos para você muita informação, né? A minha fala é constituída de vários elementos que precisam ser revisados, que precisam ser lidos. Então, minha dica, reveja o material, assista a aula, faça suas pesquisas e conte sempre conosco aqui do Uniítalo. Um grande abraço e conto com você na próxima aula.